Houve um tempo em que a imprensa vendia uma ideia de que eles eram isentos, de que eles não tinham nenhum viés, e que eles colocavam apenas a informação, e muita gente acreditava nisso, as pessoas acreditavam nisso. Depois de um tempo, eles perceberam que não é nada disso, que a imprensa seleciona aquilo que ela quer divulgar, que quando há o comentário tem sim um viés, fica claro esse viés, inclusive pela forma com que esse comentário é levado à população, e a gente percebe que não existe nada desse troço de ser isento. Durante um tempo, as grandes empresas de tecnologia, chamadas Big Techs, elas também vendiam essa ideia de que as redes sociais é de todos, de que havia uma desregularização exatamente para que todos tivessem voz, liberdade de expressão e tudo mais. E hoje está claro que não é nada disso. A própria presença de Musk, Mark Zuckerberg, os donos do Google, a presença de todos aqueles que estão à frente, né, o Bezos, que estão à frente dessas empresas, dessas grandes empresas de tecnologia, na posse do Trump, já é uma prova concreta de que não existe isso. Não existe. Olha, se você está na posse do Trump, você é um extremista. O Trump, ele rompe qualquer barreira de razoabilidade. Ele não é um cara que defende democracia ou qualquer coisa assim. Ele é um extremista de direita. E aí, agora nós temos essa situação que é a Meta, a empresa responsável pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram, e também o Google fazendo uma apresentação, vamos colocar assim, para o partido dos bolsonaristas aqui no Brasil, o partido do Bolsonaro, o PL, e para, obviamente, um grupo de bolsonaristas. Esse encontro, essa apresentação da Meta, isso é algo absurdo em todos os sentidos. E nós tivemos um jornalista que entrou lá como infiltrado e traz essas informações para a gente. Eu vou trazer essas informações que ele apresenta nesse vídeo de hoje. Antes, porém, eu quero também trazer aqui uma pesquisa divulgada pela Quest e nós vamos fazer uma breve, muito breve, dissertação, uma reflexão sobre essa pesquisa. Vamos ao próprio responsável pela Quest apresentando essa pesquisa e dados dela. Olha só. O primeiro perguntava, comparado aos dois governos do Lula, 1 e 2, este governo é o quê? Para 56% ele é pior do que os governos anteriores. Então, na comparação do Lula com ele mesmo, aumenta a frustração dessa entrega. Olha o segundo dado, por favor. Será que este governo é melhor ou pior do que o governo Bolsonaro? Para 44% ele é pior, para 40% ele é melhor. Ou seja, houve ali uma manutenção de uma comparação relativa negativa para o Lula, né? Embora ali esteja na margem de erro, 44-40. E, no final, o dado que para mim é mais impressionante, eu perguntei para os brasileiros, diante da sua expectativa, do que você esperava desse governo, você diria que o governo é o quê? Vou pedir, olha lá, 45% hoje dizendo que o governo é pior do que ele esperava inicialmente, contra apenas 16% que se sentiram contemplados, ou super contemplados com as entregas do governo. Então, Otávio, Flávia, Merval, Sadi, o que eu percebo é que há uma quebra de expectativa, essa frustração em relação ao Lula do passado, ao governo Bolsonaro e agora até mesmo a expectativa individual, ela reflete muito do trabalho que eu acho que o governo tem que fazer, que é de retomar a credibilidade e reencontrar uma relação de conexão com o eleitorado, que é, Otávio, o eleitor que ele mais conhece, o eleitor de 2 salários mínimos. Vamos colocar alguns pontos aqui sobre esses dados que ele apresentou. Primeiro dado, governo Lula está melhor ou pior do que você esperava? Se a gente somar aqueles que acham que está tudo normal, está do jeito que ele esperava, e que acha que está melhor, nós temos mais da metade dos entrevistados dizendo que está tudo legal ou está do jeito que eu esperava. Então, isso é importante colocar, porque se a gente for ver lá os 45 que acha que está pior, a gente vai incluir aí os bolsonaristas e a gente vai incluir alguns que estão insatisfeitos para além dos bolsonaristas. Mas veja bem, se a gente olhar na votação, como foi uma votação muito parelha, ainda há bolsonaristas aí, muito provavelmente, porque o Bolsonaro teve 40 e
pouco mais de 48%, 49% dos votos, então tem 45% que acha que está pior. Então, quer dizer, a gente tem que levar em consideração que existe um grupo de bolsonaristas, porque se a gente for levar em consideração eleitor, e a gente tem mais de 50%, na verdade 52%, que acha que está ou igual ao que ele esperava ou melhor, então, ok. Pode melhorar esse dado? Pode, mas não é essa tragédia que a gente vê, porque quando a gente olha lá, nossa, tá pior do que eu esperava, 45%, você tem que levar em consideração que existe o voto de oposição, o voto do bolsonarista nessa história. Depois tem uma outra questão, o governo Lula está melhor, igual ou pior do que o governo Bolsonaro. Aqui é um outro ponto que eu acho também muito importante para reflexão. 44% novamente acha que está pior do que o governo Bolsonaro, mas 53% acha que está ou melhor ou igual. Esse ponto é importante, porque, mais uma vez, nós temos bolsonaristas dizendo que, e tudo estamos falando com pesquisa, dizendo que o Lula está ou melhor ou igual ao Bolsonaro, porque são 53%. Um último ponto que eu quero colocar, um outro dado aqui, é a comparação com os mandatos do Lula. E aí, aqui, existe uma situação muito importante para a gente pensar. 56% acha que o Lula não está melhor do que os 2 primeiros mandatos, do que o Lula 1 e 2. O Lula 3 não é melhor do que o Lula 1 e 2. 23%, na verdade 40%, né, acha que está igual ou melhor. 40% acha que está igual ou melhor do que Lula 1 e 2. Isso aqui, para mim, ainda é um número muito bom. Porque, veja bem, é quase impossível um outro governo na história do Brasil reproduzir o que foi o Lula 1 e 2. Aquilo foi uma coisa assustadora. O Lula 2, por exemplo, ele sai do governo com 86% de aprovação. Isso é algo inacreditável, que praticamente nunca mais vai se repetir. Se temos uma quantidade enorme de pessoas que ainda acham que está igual ou melhor, então, cara, isso é maravilhoso. E tem um outro ponto que eu acho importantíssimo que você preste bem atenção. Nós estamos em um momento, se a gente for comparar Lula 1 e 2, se a gente for comparar o Lula 3, se a gente for falar sobre o que está acontecendo, nós temos um fator muito importante que é rede social. A extrema-direita domina a rede social. As redes sociais são da extrema-direita. E quando você tem um comportamento desse, a opinião das pessoas é obviamente impactada por isso. Eu quero trazer um último dado para você que não está nessa pesquisa da Quest, que está todo mundo dizendo que o mundo acabou, que foi a pior coisa do mundo. Eu quero trazer um dado de uma pesquisa da semana passada da Ipsos. A Ipsos, ela pergunta para as pessoas qual é a sua avaliação a respeito do governo Lula. A avaliação é 53%, está naquela faixa do ruim, regular, entende? A avaliação não é boa. Só que aí eles perguntam para essas mesmas pessoas qual é a sua expectativa de melhora da sua vida nesse momento e para os próximos anos. A expectativa, a percepção, a sua vida melhorou? A percepção é que mais de 54% está dizendo sim, a minha vida melhorou. E a minha vida vai continuar melhorando. Então você percebe uma questão? Aí é que está o principal ponto. As pessoas têm uma visão que está completamente embaçada em função do fato de ter acesso à rede social, e nas redes sociais é tragédia, eles só falam de tragédia. O governo está falindo, é a maior desgraça do mundo, é tristeza, tá todo mundo passando fome, o mundo está acabando, Armagedon, apocalipse. A pessoa é impactada com aquilo, a opinião dela a respeito do governo é também infectada. Porém, quando a pessoa tem uma percepção sobre a sua vida, tudo muda. E na hora do voto, é isso que conta. Não é o que os outros pensam a respeito da situação, é o que ela pensa a respeito dela mesma. É isso que conta. Então, existe um ponto aqui fundamental nessa história. As redes sociais, a extrema-direita, eles conseguem mudar uma opinião e conseguem influenciar na opinião, mas eles não conseguem mudar uma realidade. E realidade é tudo, gente. Presta bem atenção nisso, porque é fundamental. Vou trazer para você essa pesquisa. Na verdade, foi uma constatação feita por um jornalista
que entrou como infiltrado nesse evento, né, do Google e da Meta, nesse seminário do PL. Eu vou trazer aqui para você, nós vamos acompanhar juntos, mas antes eu quero pedir para você dar o like no vídeo e se inscrever no canal, por favor, tá? Dê o like, eu peço por favor, eu tô pedindo por favor para você se inscrever no canal. Muitas pessoas que acompanham o nosso trabalho não se inscrevem. Se inscreva no canal, mesmo que depois você fique chateado, chateada e queira tirar a sua inscrição. Mas agora, se inscreva no canal para fortalecer o nosso trabalho. Vamos aqui então a esses dados desse jornalista. Fomos ao evento do PL em Fortaleza, onde Big Techs ensinaram a usar a inteligência artificial para impulsionar a extrema-direita. O que descobrimos? Prepare-se para 2026. Influenciar e vender ideias, o que aprendi com Google e Meta no seminário do PL, e aqui os méritos estão para o Sérgio. Cadê o nome? Aqui, ó, Sérgio de Souza, que foi quem fez a reportagem. Então, parabéns ao Sérgio, que fez a reportagem, tá? E eu vou colocar só o link aqui do Twitter e vou deixar para você na descrição aqui no vídeo, o link para a reportagem, também no primeiro comentário fixado, para você ler a reportagem. Isso é importante, porque nós estamos divulgando aquilo que está público, nós estamos divulgando a divulgação da reportagem. Mas é importante você entrar lá no Intercept, eles têm lá um pedido lá para você fazer doações, faça as suas doações, dê essa força para eles lá, porque na verdade eles fizeram um excelente trabalho, tá? Vamos ver o que está acontecendo. Participei de um seminário, né? Aqui tem um áudio, e se você olhar o áudio, você percebeu alguns detalhes. Vou colocar o áudio aqui. A música do Bolsonaro, certo? Algumas pessoas com a camisa da CBF, aquela coisa toda, então foi um evento bolsonarista. O evento reuniu políticos, influenciadores e ativistas bolsonaristas, escancarando a parceria das Big Techs com a extrema-direita. As oficinas do Google e da Meta mostraram como gerar imagens e vídeos ultra-realistas, corrigir textos e criar posts virais. Sim, os participantes aprenderam a buscar inteligência artificial para manipular conteúdos e discursos em meio a gritos de "volta, capitão" para Bolsonaro. E aqui ele explicando, né, o momento em que a Meta, nesse caso aqui é o Google, né, que estava colocando aqui essa explicação para eles. Havia até um stand para transformar fotos em animações patrióticas ao estilo Ghibli. Lá, influenciadores e militantes aprendiam a usar a inteligência artificial para divulgar narrativas e mobilizar seguidores, um arsenal digital em preparação para 2026. Bolsonaro, que encerrou o evento, celebrou a presença das Big Techs. Estão do lado certo, disse. Disse quem? Bolsonaro. Os palestrantes chamaram a inteligência artificial de nova arma para a comunicação política. E quem está lá saiu com a receita para usá-la. O WhatsApp Business, por exemplo, foi apresentado como ferramenta de convencimento, além de mero mensageiro. Influenciar e vender ideias virou mantra. A inteligência artificial se tornou aliada para impulsionar vídeos e gerar engajamento. E aqui a tela onde está o apresentador aqui falando a respeito do WhatsApp. Os treinadores de vídeo ensinaram como usar inteligência artificial para remover fundos, melhorar cores, gerar legendas e criar imagens de impacto, tudo para vender a ideia e ampliar o alcance das narrativas. Inteligência artificial e estética se fundiram como armas de propaganda. Vender a ideia do quê? Bom, a ideia, logicamente, da extrema-direita. As cadeiras autoridade na frente do palco eram reservadas a influenciadores bolsonaristas. Bolsonaro elogiou o trabalho deles. Vocês são a chama da vitória. Quem não tinha credencial de influencer era convidado a se retirar. No discurso final, Bolsonaro invocou Deus, pátria, família e liberdade como estandartes do bolsonarismo. Liberdade, segundo ele, ameaçada pela esquerda e pelo projeto de regulação das plataformas digitais no Congresso. E aqui tem a coluna total para você ler e eu vou deixar aqui para você na descrição
todos os detalhes para você acompanhar. Aqui é só um pouquinho do que aconteceu nessa aberração descomunal que aconteceu com essa reunião do Google e da Meta com influencers da extrema-direita e com Bolsonaro. 2026 está aí. E a guerra nas redes sociais, ela parece já está agora sendo delimitada. E já sabemos de quem eles estão ao lado. É por isso que um canal como esse aqui, que é um canal que a gente procura o tempo todo trazer informação de qualidade, critério, embasar as nossas informações, é um canal que tem dificuldade para crescer. Ah, Clayson, mas você está quase com 800 mil, sim. Mas nós estamos trabalhando aqui há mais tempo do que todos os bolsonaristas. Por um motivo só, porque a gente começou antes do bolsonarismo, antes do Bolsonaro. Quando nós começamos com esse canal aqui, o candidato da extrema-direita era o Aécio Neves. Isso é muito bom deixar claro. E todos eles que surgiram depois tiveram esse crescimento exponencial. Tem esses vídeos que atingem 1 milhão com a maior facilidade do mundo. No caso da Meta, que é dona do Instagram, tem esses vídeos, como falamos aqui do Nicolas Ferreira, que chega em números que têm mais visualização do que a população do Brasil. Então, é um alerta importante para que você fortaleça canais progressistas. Estou falando só do meu canal? Não. Eu estou falando de todos os canais progressistas que fazem um trabalho espetacular nas redes sociais. Eu tenho medo de citar aqui e esquecer, porque são muitos. Mas a gente inclusive tem um contato com todos eles e um profundo respeito. Tem canais que são muito melhores do que o meu. Eu tenho que deixar claro isso. Canais progressistas que dão um show, um baile. Então fortaleça esses canais. Se inscreva em canais progressistas. Eu peço, por favor, para você fazer isso. A gente faz o nosso trabalho aqui, mas a gente precisa que você fortaleça, além do nosso trabalho, fortaleça o trabalho de canais progressistas que estão aí numa luta que vai ser fundamental e importantíssima, não só para 2026, como também para esse ano. O que a gente está vendo hoje, por exemplo, vimos essa situação agora, que está acontecendo agora, do Léo Lins, e as redes sociais já é uma unanimidade, foi um exagero. O sujeito comete crimes absurdos, e as pessoas acham que não, tem que ter um espacinho, né? Ah, tá lá no teatro. Vamos ter um espacinho pra gente ser racista, pra gente ser homofóbico, pra gente ir contra pessoas com deficiência, né? Pra ser capacitista. Precisa ter lá um cantinho pra gente, né? Acho que tá legal a gente ter um cantinho pra gente cometer crime. E isso é uma regra, isso não é uma exceção. É assim. Então peço, por favor, fortaleça canais progressistas. Veja essa reportagem do Intercept, que eu vou deixar aqui para você na descrição. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal, coloca aqui nos comentários o que você acha do que está acontecendo. A gente tem uma dica especial também da renda extra. Imagina, um patrocinador para canais progressistas. Temos que fortalecer também o nosso patrocinador aqui, né? Ele ensina as pessoas apenas com o celular a ter uma renda extra, R$50 todo mês, R$200 todo mês, R$300 todo mês, ou R$1.000, R$10.000, tem gente que está ganhando em dólar. É só você entrar no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Eu mesmo vou explicar tudo para você, eu mesmo vou trazer todas as dicas para você, tá bom? Primeiro comentário fixado aqui. Não se esqueça, você tem lá o link para a sua oportunidade de ter uma renda extra. E eu peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. Sabe por que a gente pede isso? Porque a gente precisa da sua ajuda. Seja membro aqui do nosso canal, seja um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se e nos ajude com qualquer valor pelo Pix. Eu quero fazer um pedido para você. Se você puder hoje fazer uma doação de R$5, eu estou pedindo R$5, R$5. Por favor, dê essa força pra gente. Entre agora, canalclayson@gmail.com. Você tem lá o nosso endereço do Pix, canalclayson@gmail.com, que escreve desse jeito aqui. Faça uma doação de R$5, que não vai fazer nenhuma diferença para você, mas se a gente juntar as pessoas que acompanham aqui, ajuda o nosso trabalho. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.